pessoal! Continuando nosso estudo relacionado à trigonometria no triângulo retângulo, já sabemos que existem os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Estes ângulos são de fácil memorização, já que conseguimos facilmente chegar ao seu valor. Mas existem outros ângulos organizados em uma tabela de 1 a 89 graus. Essa tabela é de fácil acesso, mas a situação problema ela pode trazer as informações de seno, cosseno e tangente. Assim, basta ler o exercício e interpretar para ver em qual situação estamos falando, se seno, cosseno ou tangente. Para que possa ficar mais claro a utilização, vamos ver aqui os exemplos. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus. A altura do topo da rampa em relação ao solo é de 30 metros, usando seno de 3 graus, cosseno de 3 graus e tangente de 3 graus. Qual o comprimento da rampa? A ideia do autor da questão é que seja feita uma interpretação para definir qual das razões trigonométricas será usada. Para isso, nós vamos ilustrar o problema sempre com um triângulo. Este triângulo nós vamos localizar o ângulo, os 3 graus que se formam entre a rampa e o solo, e a altura da nossa rampa é de 30 metros. Com estas informações, nós vamos prestar atenção na pergunta: qual o comprimento da rampa? Então, aqui é a nossa situação problema. Com essas informações, nós vamos definir cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Sabemos que a hipotenusa está em frente ao ângulo reto. Sabemos também que cateto adjacente é o cateto junto ao ângulo. E, no lado oposto, cateto oposto. Agora nós vamos prestar atenção. Qual a informação que o problema nos ofertou? Ele nos ofertou a medida do cateto oposto. E está nos perguntando a medida da hipotenusa. Então nós vamos recordar as nossas razões trigonométricas. Seno, medida do cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. Tangente será a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, observando as 3 razões, a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos utilizar a informação seno. Seno de 3 graus será a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Vamos substituir agora a informação. Seno de 3 graus corresponde a 0,05. A medida do cateto oposto corresponde a 30 metros. E nós não temos a medida da hipotenusa. Fazendo a multiplicação cruzada, nós teríamos a medida da hipotenusa igual a 30 divididos por 0,05. Fazendo essa divisão, nós teríamos 30 divididos por 0,05. Igualando as casas decimais, 2 casas decimais. Pronto. 3.000 dividido por 5. 30 divididos por 5 são 6. 6 vezes 5, 30 e resto 0. Os outros zeros iríamos colocar no quociente, o que nos dá uma medida para a hipotenusa de 600. Como nós estamos falando em metros, 600 metros é o comprimento total da rampa. A uma distância de 50 metros, uma torre vertical é vista sob um ângulo de elevação de 20 graus em relação ao plano horizontal. Usando seno, cosseno e tangente, calcule a altura da torre.
Novamente, nós vamos representar um triângulo retângulo, só que dessa vez o nosso ângulo que se forma de elevação em relação ao plano horizontal seria este. Então, este ângulo está localizado neste vértice e corresponde à inclinação de 20 graus. Lembrando, aqui nós temos o ângulo reto. E nessa posição, nesse lado aqui, teríamos a nossa torre. A torre estaria aqui, plano horizontal e o ângulo. A torre ela é vista sob o ângulo de 20 graus e ela também é vista a uma distância de 50 metros. Então, calcule a altura da torre. Como nós temos a distância de que é vista a torre e nós precisamos justamente da medida da altura da torre, nós temos as informações cateto adjacente, que é o cateto que se forma junto ao ângulo, e temos, ou precisamos, da medida do cateto oposto, que corresponde à altura da torre. Como nós temos a medida do cateto adjacente e precisamos da medida do cateto oposto, essas duas informações estão presentes na tangente. Então, nós vamos utilizar tangente de 20 graus, que corresponde à divisão entre a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Como a tangente de 20 graus corresponde a 0,36, nós vamos ter que 0,36 é igual à medida do cateto oposto, que desconhecemos, dividido pela medida do cateto adjacente, que corresponde a 50 metros. Agora basta multiplicar cruzado novamente. Cateto oposto vai ser igual ao produto de 0,36 por 50. Considerando que multiplicar qualquer informação por zero, nós teremos zero, vamos deixar o zero e vamos seguir multiplicando a partir do 5. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18, sobe 1, desce 1. Duas casas decimais. Então, a medida do nosso cateto oposto corresponde a 18, ou seja, a nossa torre tem 18 metros. Vamos ver um outro exemplo. Uma bombeira é chamada para tirar um gato de cima de uma árvore. Ela apoia na árvore uma escada, formando com o chão o ângulo de 68 graus, cujo pé está a 1,4 metros do tronco. Qual é o comprimento dessa escada? Primeira coisa, quando nós vamos visualizar o desenho, nós vamos localizar, então, a escada, né, que está apoiada à árvore. E essa escada forma com o chão. Então, a escada e o chão formam um ângulo de 68 graus, cujo pé, o pé da escada, está a 1,4 metros do tronco da árvore. Então, qual o comprimento dessa escada? Vamos lembrar que precisamos definir as informações da hipotenusa e esta informação. Este cateto é o cateto adjacente, pois é o lado que está junto ao ângulo em questão. Precisamos da hipotenusa e temos o cateto adjacente. Estamos falando em cosseno. Das três informações que vieram, nós vamos utilizar dessa vez a informação do cosseno. O cosseno de 68 graus corresponde à medida do cateto adjacente dividida pela medida da hipotenusa. Como o nosso cosseno equivale a 0,375, e aí o decimal vai variar de acordo com o autor da questão. Se o autor deu 3 casas decimais, serão usadas 3 casas decimais. Essa quantidade de casas decimais pode variar de acordo com o autor da questão. Cateto adjacente equivale a 1,4.
e não temos a medida da hipotenusa. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que a medida da hipotenusa é que vai ficar igual a 1,4 divididos por 0,375. Dividindo 1,4 por 0,375, nós vamos ter aproximadamente 3,7, ou seja, a nossa escada tem 3,7 metros de comprimento. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.